Olá, sejam todos bem-vindos para nosso último dia da FIA, a Feira Infantil de Artes. E vamos ter um bate-papo muito gostoso com o artista convidado Márcio Banfi. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Chamo agora para dar continuidade na apresentação a supervisora de unidade pedagógica, Olívia. Obrigada. Olá, professores. Vamos para mais uma formação no dia de hoje. Espero que mais um dia de Feira de Infantil de Artes podemos colaborar com o dia a dia de vocês, professores, e dos nossos alunos. E aqui eu só vou deixar um recadinho para vocês, que a nossa arte, a arte do nosso município, né? Ela é focada na onde? Nas artes visuais. Por que nas artes visuais? Porque é através da arte visual que a gente propicia o pensamento artístico, o pensamento estético, que caracteriza o modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. E quanta experiência humana nós tivemos nessa pandemia. Quanta experiência e flexibilidade nós tivemos que ter. E a arte, ela nos possibilita essa compreensão de mundo na dimensão poética. Ela nos ensina a transformar o que é possível, fazer referências a cada momento e ser reflexível. Afinal, criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é a condição humana para aprender qualquer conhecimento. Então, espero que o dia de hoje seja um dia de muita reflexão e de muita valia para todos nós professores, porque todos nós não deixamos de ser professores. Eu espero que esse dia de hoje seja um dia de muita formação, de muita contribuição, de muita reflexão. E para este momento, eu convido o professor, o nosso formador na área de arte, para apresentar um colaborador e um grande artista. Clóvis, por favor. Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos à FIA. Eu sou o Clóvis Masson, formador de arte. E hoje nós estamos com um convidado especial, né, para brilhantar aí o nosso encontro, que é o Márcio Banfi. Ele é natural de São Paulo, formado em artes plásticas pela FAAP, pós-graduado em moda, criação e mestre em artes visuais. Há 21 anos é docente na Faculdade Santa Marcelina e é stylist há 25 anos. Já trabalhou para inúmeras revistas como Vogue, Noivas, Elle, Cosmopolitan, Capricho, entre outras, sendo também diretor de moda da revista L'Officiel e Gloss. Além de campanhas com grandes marcas e desfiles importantes no cenário cultural artístico brasileiro, como a Casa dos Criadores e São Paulo Fashion Week. A moda é uma linguagem não verbal, que expressa identidade individual e coletiva. As propostas de estudos de moda podem ter muitas direções conforme o interesse do grupo, materiais disponíveis, conhecimento das crianças e suas necessidades de investigação. A FIA, Feira Infantil de Arte, é uma amostra desse percurso de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e alunos da nossa rede. E também é um evento de fomento da arte e da cultura da comunidade escolar. Nesse ano de 2021, nos dedicamos à construção do currículo da Rede Municipal de Jacareí, com base na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que nos aponta para o exercício das linguagens da arte, dança, artes visuais, música e teatro, e perpassam pelos 5 campos de experiência na educação infantil e pelas 10 competências no ensino fundamental, com ênfase nas competências socioemocionais.
Convidamos o professor e artista Márcio Banff para contribuir com seu conhecimento cultural e artístico na formação de nossos professores e educadores. Então, agora é com ele. Seja bem-vindo aí, Márcio. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado a todos e todas e todos que estão aqui olhando, que estão assistindo a gente. Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho aí da minha história, poder somar um pouquinho. Então, Márcio, conta pra gente um pouco da sua uma experiência significativa que você se lembre da sua infância, da sua adolescência com a arte, né? Eu acho que a minha experiência mais significativa foi realmente a relação que eu tive dentro de casa com pessoas que gostavam de pintar e desenhar, né? Uhum. Então, meu pai, ele sempre desenhou e pintou, embora nunca tenha estudado, nem nada, ele gostava, né? Então, ele fazia, assim, umas pinturas a óleo super bonitas. E o meu irmão, que, assim, manda muito bem, desenha muito, pinta muito, e ele era a minha ponte, né? O meu irmão, ele tem 10 anos mais do que eu, então ele tinha uma vivência muito diferente da minha vivência, né? Então era bastante interessante porque ele me trazia e ele me apresentava coisas, né? Então, sei lá, me apresentava algum pintor interessante, algum desenho interessante, ele sabendo desenhar, ele me dava umas dicas. E aí isso foi para mim foi o mais importante, né? Eu fiz um curso de desenho também com uma pessoa muito legal quando eu era já mais para adolescente, e fiz um curso de fotografia. E nesse momento, então, foi o momento que eu realmente vi que ali era onde eu me encontrava, ali era onde eu mais gostava. Então, para mim, o meu momento mais importante de todos, assim, que eu me lembro de entre infância e adolescência, foi a minha primeira visita à Bienal, de todas que eu fiz na vida, e que tinha uma obra do Kiefer, do Anselm Kiefer, e que era a coisa mais linda, assim, que era uma paleta com uma asa enorme de chumbo. Eu não fazia ideia quem era o Kiefer ainda na época, né? Mas eu lembro que essa imagem, né, desse trabalho ficou na minha cabeça por muitos anos. Sim. Coisa mais linda, assim. Então essa foi a primeira imagem, assim, que me marcou muito dentro das artes. Porque também é isso, né? Assim, na nossa cabeça, assim, quando eu era criança e tal, na minha cabeça a arte era desenhar e pintar, né? E aí, e esculpir, né? Daí, de repente, você vê um objeto, uma coisa que não é dentro das coisas que você imagina, não é aquela coisa greco-romana e tal. Então, isso para mim foi muito marcante, assim, foi muito legal. Ah, interessante. E aí, né, assim, gostaria de saber o seu interesse pela moda, né? Como que a moda surgiu no meio disso? Porque você fala da arte, né, da sua vivência aí, vendo uma exposição, né, que marcou, certamente. E assim, a moda, como que surgiu? A moda foi uma coisa interessante porque, assim, eu sempre gostei muito de moda, né? Eu achava legal ver as revistas da minha irmã. Então eu pegava as revistas da minha irmã e olhava a parte de moda. Minha irmã comprava Capricho, comprava, enfim, qualquer outra revista, eu achava legal ver a parte de moda. Então eu gostava, mas eu nunca me imaginei sendo um estilista, né? E aí o meu contato maior com uma moda mais contemporânea, mais fashion mesmo, né, mais moderna, foi porque eu gostava muito de música e uma das revistas que eu comprava, que era uma revista chamada The Face, né, o meu pai viajava muito e a gente tinha que buscar ele, levar ele em aeroporto e tal, e aí eu me lembro que essa revista era uma revista de música, né, e aí eu lembro que tinha alguma banda que eu gostava na capa um dia e eu comprei essa revista. E aí a moda era absurda, né? E aí eu comecei a ver a moda de outra maneira, não mais uma moda super usável, não mais aquela moda que a gente está acostumado a ver, não era só a roupa, né? Tinha uma ideia por trás. Então foi mais ou menos a mesma coisa. Eu fui e eu acabei descobrindo um outro universo, né? Que tinha então essa outra moda. Mas eu acabei caindo na moda mesmo de uma maneira muito inusitada, porque uma pessoa, uma vez, um estilista, né? Que é o Alexandre Redkovic, ele uma vez me chamou para desfilar para ele, né? Ele estava no desfile de terceiro ano ainda da faculdade, que inclusive é a faculdade que eu dou aula hoje. Olha. E ele me chamou para desfilar nesse desfile. Eu era todo esquisitão, magrelo e tal, com cabelo colorido. Ele me chamou para desfilar. E nesse momento, foi um momento ali que eu vi possibilidades dentro do mundo da moda, né? De talvez criar estampa, porque eu gostava de desenhar e pintar, então a minha primeira história foi estampa.
Depois, enfim, serigrafia, a gente começou a desenvolver um trabalho de látex junto. Ali, naquele momento, foi o momento que eu me imaginei trabalhando com moda. Mas eu não queria ainda ser estilista, né? E aí foi uma coisa atrás da outra. Eu fui chamado para participar de uma revista, que a revista estava meio falindo, assim, e eles precisavam de um editor. Eu nem sabia, não fazia ideia do que era um editor de moda, mas eu fui, né? Assim, me chamaram, a revista estava meio falindo, eu falei, eu vou terminar de falir a revista, que realmente aconteceu. Não fui eu que terminei de falir, mas a revista realmente faliu logo depois. Eu acho que eu fiquei lá uns 6 meses, daí eu saí mesmo, porque, enfim, não me pagavam e tal. Mas foi muito boa a experiência, né? Porque eu acabei descobrindo na marra o que era, né? O trabalho de editor de moda. E aí eu me descobri. Eu já tinha feito um curso de fotografia, eu fiquei entre ser fotógrafo de moda e ser stylist, né? Que na época era chamado de produtor de moda. E eu resolvi que eu queria ser um produtor de moda, né? Que daí foi para esse caminho que eu fui. Produtor de quê? De moda. De moda. De moda. Sim. Que era o primeiro nome de stylist, né? Então, stylist é uma expressão usada há relativamente pouco tempo no Brasil. Lá atrás, no começo, era produtor de moda. Então, eu era um produtor de moda. Sim. E aí eu queria até que você aproveitasse, seja explicasse pra gente o que é um styling, como é trabalhar nessa área, né? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo, elas não têm essa intimidade com a linguagem e tal. Claro. Acho que seria legal a gente contextualizar. Nem minha mãe sabe exatamente o que eu faço, assim, é difícil mesmo de entender, né? Porque, assim, quem não é da área, quem nunca trabalhou na área, é um pouco estranho. Tipo, pra que precisa dessa pessoa, né? O stylist, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria, assim, um estilista, né? E o que a gente chama de estilista, ou seja, quem desenha, o nome certo é um designer, né? Então, designer de moda é quem desenha uma roupa, enfim. E o estilista, literalmente, que é o stylist, é quem estiliza. Então, ou seja, a gente pega uma roupa que já está pronta, que ela já existe, né? E a gente vai estilizar de alguma outra maneira. Então, a gente vai se utilizar de temas, enfim, de coisas que a gente trabalha normalmente no mundo da moda, em revista, em desfile, etc. A gente vai trabalhar com esses temas e vai descobrir ali qual é a melhor maneira de montar, né, os looks, de montar ali os modelos, de uma maneira que explique melhor através de uma imagem do que é que aquela pessoa está falando, né? Então, assim, o que a gente quer passar com aquilo? E a partir disso, então, a gente vai montar aí algumas imagens para a gente chegar, enfim, num resultado que signifique um pouco essa ideia principal, né? Esse desejo principal do que é ou uma matéria, ou um desfile, enfim, ou até mesmo produzir alguém, né? Então, assim, sei lá, uma celebridade me chama para vestir, eu tenho que saber como ela é, do que ela gosta, quais são as cores preferidas, e em cima disso, né, pensar no corpo dela, etc., para bolar nela as melhores roupas, né? Então, assim, é um trabalho mais ligado, na verdade, a uma finalização de imagem. Então, quando a gente fala de styling, a gente está falando de uma finalização de imagem. É quase como se fosse um diretor de arte, mas mais ligado, sim, à imagem da moda em si, né? Do que é aquela roupa, do que é aquele cabelo, maquiagem, enfim, do que ele representa lá no final, na tua ideia. Seria tipo compor, né, com todos esses elementos que você citou, um conceito, uma ideia para uma marca, para um desfile. Na verdade, seria o caminho, né? Seria o caminho de mostrar essa ideia. A ideia existe muitas vezes, ou mesmo que ela parta de mim. Então, eu parto de uma ideia, mas para chegar no final, eu preciso de uma imagem, né? Então, assim, eu vou me utilizar de alguns signos, de alguns símbolos. Então, o tema é carnaval, e aí eu vou pensar o que o carnaval me traz, né? Então, é cor, é brilho, é babado, é confete, é serpentina, e eu vou trazer isso para a imagem de moda, né? Sim. Então, sei lá, vou pensar, ao invés de fazer pulseiras normais, eu vou colocar vários rolos de serpentina aqui no braço para eles lembrarem uma serpentina. Então, a imagem de moda, ela vai trabalhar muito com uma atenção maior à ideia e à imagem em si do que exatamente a usabilidade, né? É claro que a usabilidade é importante e tal, mas no momento que ela se aproxima mais da arte, é quando a gente faz essa roupa
ganhar uma nova característica que não necessariamente é uma característica usável, mas sim uma característica de passar uma ideia, né? De passar através de algum símbolo ali que você use, de passar a ideia que você quer passar. Como se fosse um curador, né, que vai pegar as obras de arte e montar essa exposição, né, com essa Montar uma exposição abordagem que ele quer colocar, né, então... Exato. Dependendo do tema da exposição. Exato. Você faria esse cuidar, né, esse exatamente curar isso. as peças, né. Escolha da peça, Legal. né, vai tudo... Né, a gente tem um pré-trabalho, que é ir atrás dessas peças, então a gente vai nas lojas, a gente vai nos lugares, a gente pega essas roupas, essas peças emprestadas, né, e aí a gente monta os looks a partir desse empréstimo de roupa para a gente fotografar. Na verdade, tudo funciona como depois uma grande propaganda, né, assim, é meio que uma forma de mostrar o seu trabalho. Sim. Acho que a gente pode mostrar algumas imagens do Banff aí para as pessoas verem. Essas aí. Essa aqui são alguns trabalhos seus, né? Se você quiser também comentar como foi feito, alguma curiosidade. Esses trabalhos, esses dois, por exemplo, são trabalhos feitos com a marca Pied, né? Que é uma marca de moda, basicamente moda street masculina. É um trabalho bastante cuidadoso, assim, que a gente tem, porque a roupa é uma roupa comercial, né? Ela tem uma comercialidade, assim, na roupa, mas o Pedro, que é o estilista, ele sempre gosta de trazer esse comercial para um lado mais artístico, né? Então, assim, vamos trazer formas de se usar essa roupa. É um trabalho que eu gosto muito, assim, eu sempre faço os trabalhos da Pied. É um cliente já bastante contínuo, assim, gosto bastante. Vamos passar para a próxima? CIA. Isso é muito legal, porque eu tenho um trabalho, assim, quase de amizade mesmo com a CIA, né? Eu faço trabalhos para eles faz um bom tempo, né? Então que a CIA me chama para fazer as campanhas, enfim, os lookbooks e etc. É para mim um trabalho sempre muito interessante, porque é um trabalho difícil, né? No sentido de que é uma marca bastante comercial, uma marca que a gente tem que tomar bastante cuidado com o público, é uma marca que ela depende de algumas coisas para... Né, a gente tem que pensar sempre que a gente tem que tornar a roupa diferente das outras que a gente vê, né, do mesmo segmento, enfim, a gente sempre faz bastante... a gente sempre tem bastante esse cuidado, né, na CIA. Então, assim, a CIA para mim é sempre um desafio, é um trabalho que eu amo fazer, né, então, assim, como eu disse, é um grande cliente, né? A gente tem uma relação mesmo, assim, até mesmo de confiança e tal, assim, eles sempre deixam bastante na minha mão, e é um trabalho que eu amo, né? É um trabalho, assim, que alcança o Brasil inteiro, é muito gostoso, assim, você ver o seu trabalho nas vitrines de shopping, etc., é uma delícia. Então, o meu trabalho com a C&A, ele é bem nesse sentido, assim, é um trabalho de desafio. Legal. Tem outras imagens aí também, acho que da C&A, podemos passar? Tem, esse também é C&A, que é C&A com uma outra marca, né? C&A com Dress2. A C&A tem algumas parcerias, e são parcerias de marcas, várias marcas, né? E aí eles fazem esses catálogos também. Normalmente são catálogos que a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade, né? Porque elas já estão ligadas a outras marcas também, então a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Esse trabalho foi lindo, a gente fez num telhado de um shopping, foi muito legal, foi uma delícia fazer. E essas locações, assim, é uma curiosidade minha, como que você estipula isso? Tem alguma... na verdade, lugares onde você faz as fotos? Na verdade, a locação em si vem antes do meu trabalho, né? Normalmente, quando eu vou trabalhar, quando eu pego um trabalho, normalmente a locação já está decidida. Ou então, eu estou ali para ajudar a opinar, mas é muito difícil eu decidir a locação, a não ser que seja assim, por exemplo, uma revista que eu estou sendo diretor criativo, né? Então, por exemplo, eu faço uma revista que é uma revista independente, uma revista do Sul, que eu sou diretor criativo. Daí eu vou decidir tudo. Vou decidir locação, vou decidir casting, vou decidir quem fotografa, quem maquia, vou decidir tudo. Num trabalho grande como esse, é muito grande, né? Literalmente, assim, é muita coisa para pensar. Então, a equipe ela é muito dividida, né? Ela é bem segmentada. Então, assim,
tem uma equipe que vai fazer só produção de locação. Então, é alguém que vai atrás de lugares que correspondam à ideia inicial, né? Então, normalmente a gente tem ali umas 3 ou 4 locações para decidir, aí é feita uma votação. Normalmente, as opiniões que mais vão contar ali é a do fotógrafo e do diretor de arte, né? Porque eles que vão imaginar, eles que vão idealizar aquela campanha, né? Então, assim, para eles é muito mais importante que eles deem ali a martelada final. Entendi. E sabe, essas fontes, esses locais físicos ou virtuais, você citou, por exemplo, o museu, né? Que você foi, que te marcou. Mas, assim, onde você busca as suas referências hoje, assim, para sua criação artística e de moda também? Aí... Olha, normalmente, assim, eu tenho um processo diferente artístico e de moda. Quando eu digo moda, é a roupa em si, né? Mas a minha fonte de inspiração criativa, que vale tanto para moda quanto para arte, ela fica meio em 2 polos, assim. Eu vou buscar em leituras e imagens absolutamente contemporâneas, né? Então coisas muito que depende de um estudo. Então, por exemplo, eu vou olhar dentro da história da arte, eu vou olhar dentro da história cultural, eu vou estudar alguma cultura específica. Então, sei lá, agora, por exemplo, eu estou estudando, vamos supor, a cultura inca. Então, eu vou atrás dessa história da cultura inca, vou estudar muito para entender um pouco aquela imagem. E aí vem um pouco das minhas referências. Legal. E da rua. Mas rua, para mim, é o essencial. Então, assim, eu fico muito de olho na rua, muito de olho na rua. Rua mesmo, assim, arquitetura, sim, pessoas, as velhinhas, as crianças, o parque, a praça, o café. Né? Então, assim, eu fico sempre muito de olho. E aí, acho que, assim, pela minha formação, né, sempre tem a inspiração artística mesmo, dos artistas que eu gosto, dos caras que fazem cinema, né? Dos diretores de cinema que eu gosto. Então eu vou atrás de série. Música é sempre uma inspiração muito forte para mim. Uhum. Legal, né? Todas as linguagens, de uma certa forma, te afetam, né, para sua criação, né? E acho que o ofício do professor também te favorece muito nesse momento, né? Porque a gente está sempre trabalhando com pesquisa, né? Esse conceito do professor pesquisador, para formar, para montar suas aulas, né? Seu planejamento, e acho que isso nos dá esse olhar, né, investigativo sobre os assuntos, né? Eu acho que tem uma coisa que é a coisa principal, assim, né, do professor, para mim, é bem o que você falou. Tem 2 coisas, assim, que são as principais. Uma é me botar com a necessidade é isso, né? A necessidade, assim, é uma obrigação de eu estudar para montar aulas. Então, assim, eu meio que me obrigo dessa forma a continuar estudando. Eu sou bem estudioso, assim, eu sempre fui a pessoa que gosta muito de estudar. O que eu gosto, né, claro, assim, eu odiava estudar exatas, por exemplo, nunca fui das exatas. Então, mas assim, as coisas que eu gosto, história da arte, música, cinema, né, isso eu gosto muito de estudar. E aí eu sempre vou atrás. Mas eu acho que ser professor me leva à obrigação, o que é bom no fim, né? Assim, porque no mundo de hoje a gente acaba ficando só com o que é superficial. Então, muitas vezes eu vou dar um Google e eu acho alguma coisa e eu acho que aquilo já é a verdade absoluta. Então, o fato de uma formação há tanto tempo dando aula, isso me tira essa mania, né, que a grande maioria das pessoas tem de procurar o Google para toda e qualquer coisa. É claro que Google, internet é uma grande saída, mas não é a verdade absoluta, né? Então, sim, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E a outra coisa é que ser professor me faz ter contato com o fresh, né? Com aquela coisa que é o novo. Então, eu estou sempre em contato com o jovem me traz a cultura pop do momento, o jovem me traz o que é a moda do momento. Então, assim, esses dias aqui eu fiquei vendo que a grande maioria das meninas da faculdade estão usando croque, né? Que é uma coisa, assim, absolutamente
né, assim, rejeitada dentro do mundo da moda, porque é feio, né? Não é uma coisa elegante, mas as meninas que estão fazendo moda estão usando croque, assim, geral. Então, assim, é um tipo de coisa que muitas vezes, assim, eu não tenho mais idade para ficar procurando coisas extremamente populares, jovens, né? Assim, sei lá, Katy Perry, Anitta, essas coisas assim, eu não vou mais tanto. Mas elas me trazem. Então, esse contato com o jovem é uma das coisas mais gratificantes, assim, do fato de eu ser professor até hoje, né? Assim, há 21 anos. Então, eu comecei com uma idade que eu era muito próximo da idade deles, né? E hoje em dia, assim, eu já tenho idade para ser pai deles, né? Então, é muito interessante, assim, é bonito, assim, no final ver, né, tudo isso, assim, que aconteceu. Legal. E sabe, assim, para linkar e também falar um pouco mais das artes plásticas também, eu queria que você citasse, a gente viu aqui algumas imagens da Cosmopolitan, né, de alguns trabalhos que você fez, a C&A e tal, e eu queria que você citasse os trabalhos que foram mais importantes para você, assim, da moda e das artes plásticas também, você comentasse. Desses que você realizou, os que mais marcaram, sei lá. É engraçado, né, assim, porque eu tenho um apego com o meu trabalho, um apego muito forte, assim, com o meu trabalho, né, um apego mesmo. Então, para mim, é sempre muito difícil falar assim, esse eu gosto mais, ou esse eu gosto menos, ou então esse, para mim, é muito importante. É claro que, assim, se eu for pensar, os meus trabalhos que eu considero mais importantes são os trabalhos que eu tive alguma visibilidade maior do que a esperada, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira revista internacional, né? Isso, assim, é uma grande emoção, assim, porque por uma coincidência, eu fiz uma revista, né? E quando eu fui viajar para a Europa, essa revista estava na banca, né? Então, assim, para mim eu chorei, eu cheguei a chorar, assim, porque eu cheguei na banca e tinha a revista que eu tinha feito com o meu nome, né? Isso é muito bonito, assim, isso é muito legal, né? Então, eu acho que esses momentos de revista internacional que você consegue fazer com que seu nome alcance outros lugares, eu acho que isso é sempre muito, muito importante, né? Então, é impossível eu não trazer isso. Mas eu acho também, assim, que os momentos muito desafiadores do meu trabalho são os momentos que eu mais aprendi, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, nas revistas jovens que eu trabalhei, né, principalmente as revistas adolescentes, elas foram meus maiores desafios, né? Porque são públicos que mudam de opinião a cada 5 minutos, são públicos extremamente exigentes. Então, são coisas que a gente vai aprender outras coisas. A gente não vai aprender só a ficar na moda, a gente vai aprender como escrever um bom texto, a gente vai aprender o que é bom ter naquela capa daquele editorial, né? Então, isso é muito legal, assim, dentro do meu mundo de moda, né, da moda. Nas artes, eu acho que, assim, o grande... É claro que todas as vezes que eu fiz uma exposição individual foram muito marcantes, né? Eu tive 3 exposições individuais, que foram bem legais, uma na Galeria Vermelho e 2 na Galeria Hematomas. Participei de várias outras, né? De várias outras coletivas e tal, que foram super legais também. Mas eu acho que essas 3, assim, né? Como individuais, foram muito legais. Eu participei de uma exposição muito legal uma vez no MIS, que foi importantíssima para mim. Essa exposição, ela rendeu uma segunda exposição que foi para o Canadá, e depois ela foi para Londres, a mesma exposição. Então, assim, 3 lugares muito importantes para o mundo das artes, né? E eu acho que uma das mais importantes mesmo, assim, daí eu acho que essa ganha, é que eu tenho uma obra no MAC, né? Eu tenho uma obra que foi para o acervo deles, então faz parte do acervo permanente. Aí, né? Colocar para as pessoas verem a obra. E você quer falar um pouco sobre esse projeto, como foi e tal? Na verdade, foi assim, eu tinha acabado de fazer uma exposição individual, né, que estava com essa obra, né, que se chama Conversa entre Morrissey e Dürer, né, que são 2 referências para mim. O Morrissey foi uma referência na música, e o Dürer e foi uma referência muito forte nas artes. E eu tinha feito esse trabalho, né? Essa obra aí que está aparecendo aí. Isso. Ele fica, né, dentro de uma cuba de acrílico. Aqui ele está fora,
para ser fotografado, né? Mas o original ele fica dentro de um aquário, assim, porque ele é feito de cabelo natural, né? Então é cabelo de verdade, eu furei os olhos dos dois personagens e é uma franja, né? Uma franja que une a outra pessoa. Então é como se fosse uma franja para duas pessoas, né? Tipo um guarda-chuva para dois, assim. Tipo isso. E para mim era uma conexão muito forte, porque o meu trabalho, eu tenho muitos trabalhos e até hoje, assim, algumas ideias que eu tenho, assim, ainda giram em torno de cabelo. Cabelo é uma coisa super forte na minha vida, nos meus conceitos, enfim, artísticos e tal, o mito de Sansão, enfim, sempre foi muito importante para mim o cabelo. E aí eu tinha feito essa exposição, tinha vários trabalhos de cabelo, mas o Tadeu Chiarelli, que na época era o curador, né, do museu, ele perguntou para a galeria se existia o interesse da minha parte de fazer parte do acervo permanente do MAC. E é claro, né, assim, nem pestanejei, assim, óbvio que sim, e o trabalho foi para lá. Então foi, nossa, para mim assim, um grande orgulho, né? Assim, até hoje, assim, eu vou no MAC e às vezes esse trabalho volta para uma exposição como uma curadoria X, que a pessoa escolheu um tema e que ela encontrou um viés dentro do meu trabalho. E isso para mim, assim, é muito, nossa, assim, é muito orgulho sempre, assim, eu sempre fico meio emocionado todas as vezes que eu vejo, sabe? E até porque é um trabalho que eu gosto muito também, é um trabalho que foi muito importante para mim. E fala também sobre essa questão da apropriação da imagem, né? Eu coloquei aí as duas imagens que você trabalhou, né? E como que foi essa escolha, essa conversa entre esses dois artistas, né? Eu acho que até tem a ver um pouco com o que eu acabei de falar, né? Os meus universos, eles oscilam um pouco, né? Eles oscilam muito entre esse universo pop do cinema, da música, da moda, né? Porque eu acho que tem muita moda no meu trabalho de arte e tem muita arte no meu trabalho de moda. Então eu acho que eu sempre vivi muito intensamente os dois mundos. E eu lembro até que uma vez eu fui fazer uma entrevista para uma revista, né? E a editora falou assim: eu acho que seu trabalho é muito arte, acho que você é muito artista para a nossa revista. E na época eu lembro que eu saí de lá meio achando que aquilo tinha sido uma ofensa, né? Mas hoje em dia eu vejo que não, assim, né? Hoje, na cabeça dela era uma coisa que talvez me diminuía, mas na minha cabeça não, né? Isso hoje em dia só me fez crescer, assim, só me fez pensar que era isso mesmo, eu era muito artista, talvez. Então, assim, os meus universos, eles são muito, eles têm essa conversa muito de polo mesmo, né? Enquanto tem um lado que eu sou super pop, que eu vou para moda, para música e para o cinema, que são linguagens absolutamente comuns a todos, eu vou para uma outra linguagem, que é uma linguagem das artes e das minhas referências desde quando eu era pequeno. Então, sei lá, de quando eu vi a primeira vez um sketch, né? Um desenho do Dürer que eu me apaixonei, que eu achei maravilhoso. E aí eu comecei a estudar a obra dele, etc. Então, eu pego duas figuras que foram super importantes para mim, né, no meu desenvolvimento, tanto intelectual quanto criativo, e eu coloco no mesmo trabalho. Um que está na música e outro que está nos livros, né? Então, a coisa que eu aprendo nos livros com a coisa que eu aprendi no disco. Né, é um disco mesmo, o disco tá furado, então eu furei o disco, furei a capa, furei o livro inteiro, né, então o livro inteiro tem um furo. E eu tenho outros trabalhos, assim, que também ficam aí meio caminhando nesse universo que fica meio entre a arte, meio entre a música. Eu tenho um outro trabalho que eu canto, uma música da Dana Summer, né, chamada I Feel Love. Então, eu tenho essa passagem sempre, assim, de trazer uma coisa mais popular mesmo, né? Talvez porque a moda é uma forma de arte, não é exatamente uma arte, mas é uma linguagem, né, que é muito próxima à linguagem das artes, talvez. E aí eu quero trazer, então, esse mundo popular e comercial da moda, talvez, para o meu trabalho de arte, eu acho. Eu acho, assim, aproveitando que você está falando sobre isso, né, e sobre a arte, sobre a moda, né, e como que você concilia, né, ser uma pessoa que trabalha com criação artística e educação, né? Como você concilia essas duas coisas? Porque a educação, ela de uma certa forma, ela tem, como você diz, né, as suas questões que são muito
particulares, né? Você tem os compromissos dela, né? E a Sim. arte, ela é uma coisa mais livre, ela, né, subentende que tem esse espaço para criar. Então, acho que é um desafio, não sei. É um super desafio, porque eu sou zero burocrático, assim, eu não me dou bem com burocracias. Eu tenho dificuldade mesmo, assim, física, né, assim, de cumprir burocracias, tipo, passar nota para o diário, na época, fazer plano de ensino perfeito, todas essas coisas, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu sou meio patinho feio, assim. Eu fui patinho feio na escola que eu dei aula e eu sou um pouco patinho feio aqui na faculdade, assim. Eu acho que eu sou considerado um bom professor, mas eu não sou considerado um bom burocrático, assim, né? Porque eu não sigo exatamente as burocracias. Então, eu penso muitas vezes de forma muito parecida na criação, só que na hora que eu vou passar para a burocracia, eu tenho que lembrar que eu tenho que trazer meu pé para o chão, né? Então, assim, o que eu faço hoje em dia, eu cuido de todo o meu processo criativo para pensar nas aulas, em como é que eu vou dar aulas mais interessantes, como é que eu faço hoje, né? Porque hoje, o grande desafio, eu acho que é pensar no hoje. O hoje que eu estou falando é hoje mesmo, assim, dia 14 de outubro de 2021, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, todo mundo ficou em casa, assistindo aula ou híbrida ou remota, as pessoas perderam um pouco a convivência, estar perto do outro, e a faculdade que eu dou aula, né, as matérias que eu dou aula, enfim, ela é uma faculdade de criação, e ela é uma faculdade que a gente precisa ter muito contato, né? Então, hoje, para mim, a minha grande dificuldade é ter essa criatividade para pensar em novas aulas, né? Eu tive isso há um ano e meio atrás, quase 2 anos, né, na verdade, atrás, quando a gente teve que pensar em uma semana o que a gente faria, né? Como que eu sairia do presencial para ir para uma aula remota, sendo que eu fui sempre a pessoa que não acredita, né, em aula remota. E agora eu já acredito mais, mas por um bom tempo eu não acreditei. E aí agora eu tenho que repensar tudo de novo. Então, há um ano e meio eu pensei, né? E agora eu estou tendo que repensar, porque agora é novo começo. E essa galera, né, essa turma dessa geração, eles se acostumam muito rápido às novas possibilidades. Então, assim, em uma semana já está todo mundo beleza. E eu, mais velho, e as pessoas que são mais velhas, eu acho que a gente demora um pouco mais. Então, hoje especificamente, eu tenho uma pessoa que vai me ajudar a fazer essa parte burocrática. Literalmente, eu passo para ela e ela resolve para mim a parte burocrática, de entregar plano de ensino do jeito que tem que ser. Eu reviso, obviamente, mas assim, essa parte da construção em si, para que eu consiga ter tempo, até mesmo por causa do meu trabalho, que me exige bastante tempo. Eu tenho assim, muito pouco tempo hoje em dia, assim, disponível, né? Assim, basicamente eu tenho um fim de semana, e às vezes nem o fim de semana. Então, eu tento ir para esse lado, né, assim, de tentar, de pedir para uma pessoa me ajudar, né, que é a minha assistente, que ela foi minha aluna da Santa Marcelina. Então, hoje em dia ela me ajuda com isso, assim, é quase uma secretária que ela me ajuda. Apesar de ter todo esse teor, né, que não é agradável fazer, mas ela tem mas é muito importante, né, para poder organizar todas as coisas, para que elas aconteçam, né? Então a gente vê, assim, a gente faz pela relevância daquele documento, a gente sabe que ele vai se transformar em ações e tudo mais, né? E acompanhamento, né? E ela é menos ligada. Eu tenho 2 assistentes. Uma é minha assistente criativa, que ela me acompanha no meu trabalho, e eu tenho uma outra assistente que ela cuida do meu acervo. Então, ela é uma pessoa que ela está mais ligada mesmo a uma coisa de museologia, de arquivo, de acervo. Ela gosta. Então, ela gosta dessa coisa de arquivar, de fazer documento. Ela prefere isso, né? Ela não tem um lado criativo que ela queira desenvolver. Ela prefere mesmo um lado mais histórico, etc. Então, ela cuida ali do meu acervo. Ela vai achar historicamente o que é cada peça, e aí ela resolve essa parte um pouco mais burocrática para mim. É claro que é resolver literalmente, né? Sentar na frente do computador e passar as coisas que eu não tive tempo de fazer. É isso, assim, basicamente. Legal. E assim, trazer um pouco para a educação, né? Você como professor e artista também, o quanto que como que a moda, né, pode contribuir para a educação
das pessoas, né? Nós, seres humanos comuns, né? Como que a moda, o que a moda pode contribuir, assim, para as crianças, para os professores, enfim? A moda, ela, por muito tempo, assim, né? A moda, porque assim, né? Se a gente for pensar no conceito moda mesmo, a moda, ela é construída por uma base muito firme e muito interessante, cultural, né? Uhum. Então, através da moda, a gente descobre épocas, a gente descobre pessoas, a gente descobre coisas que eu acho que são as formas mais fáceis de identificar, até muito mais do que arte, por exemplo, né? Até muito mais do que acontecimentos em si. Às vezes, por causa da moda, a gente vai lembrar de determinado acontecimento, né? Então a moda, ela tem esse poder, que é um poder super bonito, né? Um poder, assim, ele é construído em cima dessa base que é muito muito forte, assim, muito muito poderosa. Porém, a moda lida com imagem, ela lida com ego, ela vai lidar com basicamente com aparências, né? Uhum. E no decorrer da história, né? Então, assim, sei lá, de 1800 e pouco, 1900 para cá, a moda foi tomando um outro caminho, né? Um caminho talvez um pouco mais egocêntrico, um caminho um pouco mais de orgulho, né? De uma coisa que tem uma dificuldade. E nisso, até basicamente os anos 2000, a moda ficou conhecida como, eu costumo dizer assim, é impossível trabalhar com moda e não ter o dedo podre que encostou em algum lugar que não deveria ter encostado, entendeu? Porque assim, a moda, ela foi, né, e é ainda responsável por muita coisa complicada, né? Por uma indústria desenfreada, por um consumo desenfreado, por uma questão de aparência. Padrões, né? Padrões e aparências super complicados, questões sociais mesmo, né, que também são super complicados. E de um tempo para cá, a moda se ligou disso e começou a correr atrás desse prejuízo, que é ficar, né, assim, por exemplo, por muito e muito Incluir, tempo... né, o Banff, as outras pessoas, né? As pessoas se verem representadas também, não? Sim, de representatividade e também, assim, de entender que não é fútil, né? Assim, eu acho que cada um teve uma forma de trabalhar. E eu tenho orgulho mesmo, assim, isso é uma coisa que é um orgulho para mim. Eu tenho orgulho de dizer, assim, sem nenhum medo, que dentro do mundo da moda eu sempre tentei ser o mais correto possível. Porque é isso, assim, dentro do mundo da moda, qualquer escorregada que você dá, quer dizer, é muito fácil de dar uma escorregada, entendeu? É muito fácil. É mais fácil do que qualquer outro mundo. Porque ele está ligado diretamente a esse mundo de aparência. Então, assim, na moda, assim, basta um clique para você escorregar, né? E às vezes esse escorregão te marca para tua carreira, te marca para tua vida, e isso é muito complicado você voltar atrás, etc. Então, assim, eu digo com muita tranquilidade, assim, que, putz, desde sempre eu fui a pessoa preocupado em ter diversidade de corpos, de cores, de tipos mesmo de pessoas. Sempre tentei ter por perto pessoas, inclusive dentro de uma cadeia que, né, assim, normalmente a gente fala, modelo. Não é só modelo, né? A gente está falando de diretores criativos que também precisam ter essa diversidade. A gente está falando de pessoas que elas precisam ter a noção de que a moda, ela pode ser extremamente nociva ao planeta. Se a gente não tomar cuidado, não tem mais planeta, e a moda vai contribuir para isso, né? Para o bem e para o mal também, né? Para o bem e para o mal, exato. Eu acho que... Então, assim, eu acho que hoje o que a moda pode ensinar é mostrar que é possível você fazer uma moda super legal e sair do padrão que que supostamente foi imposto por ela própria, né? Quando eu digo supostamente, porque não é só a moda, né? É todo um acontecimento que está rolando naquela época, que tem a ver com indústria, que tem a ver com, né, assim, muitas vezes até a indústria farmacêutica, porque daí tem a ver com perfume, que daí eles pensam que determinada cosméticos, né? Tudo, ecológico, animais, tudo tem a ver. Peles, então, né, casacos, essas coisas, né? Exato. Isso mudou muito. Trabalho escravo também, né? Algumas marcas. Enfim. E acho que a moda, ela tá aí exatamente para isso, né? Para ela mostrar que, assim, que tipo, puta, que erraram muito, né? Assim, erraram muito.
Não dá mais para errar desse jeito, né? Não dá para a gente pensar que dentro da indústria da moda ainda exista trabalho escravo. Não dá, né? Assim, é impossível a gente pensar nisso. Assim, onde está toda a questão humana, né? Mesmo da história, a moda é humana. A moda fala basicamente disso. Então, quando a gente fala né, quando você me pergunta o que a moda hoje pode ensinar, eu acho que a moda tem que voltar a aprender, né, para ela ter a condição de ensinar. Então, se você ainda não sabe, você ainda sendo uma pessoa que, né, trabalha com moda e ainda não sabe, o ideal é que você aprenda para que você consiga ensinar outras pessoas também. Então, hoje em dia, no meu trabalho, coisa assim, na verdade, eu sempre tentei fazer isso, mas hoje em dia, mais forte. Hoje em dia, no meu trabalho, percebi que tem alguma coisa errada no trabalho, de forma bastante sutil, eu vou e explico. Olha, acho que é legal você pensar desse jeito, você precisa ter uma pessoa com esse corpo, você precisa ter uma pessoa dessa cor. Alguém tem que ajudar aquela pessoa a pensar fora do carro blindado com ar-condicionado, entendeu? Alguém tem que fazer isso. E muitas vezes vai ser difícil chegar lá, mas a moda consegue mostrar por várias vias já, né? Então, assim, tem muita gente já mostrando que é possível a gente fazer isso. É possível ser ecológico, é possível vender mesmo, assim, ninguém vai parar de vender, né? A gente está falando de indústria, a gente está falando de um monte de emprego envolvido, claro, ninguém está falando assim, não vamos mais consumir nunca mais, mas é consumo consciente, né? É voltar para uma história de que eu posso ter 5 peças de roupa, talvez até um pouco mais caras, mas que vão durar 5, 10 anos, do que a cada vez que eu vou na loja eu gasto 3 mil, compro 50 peças, dessas 50, quantas você usa? 10. E o que você faz com o resto? Você doa, ou muitas vezes fica lá no seu armário meses, anos, muitas vezes, né? Marcas que incineram, enfim, coisas desse tipo, né? Então, acho que hoje a moda tem que ensinar e ela também tem que mostrar que ela também está aprendendo, né? Então, está reaprendendo, na verdade. Todo mundo já sabia, né? É só uma questão de adaptação. É porque ela é vista assim pela sociedade como algo distante, né? Que está só ligado ao consumo, ao luxo, e que poucas pessoas têm acesso, né? E como que a gente poderia fazer para desmistificar a moda, né? Mostrar que ela está no nosso dia a dia, na vida das pessoas, como você falou, que você observa as pessoas na rua, né? Na sua maneira de se colocar e tal. Acho que porque a moda, ela vem da palavra modus, né? Então, se a gente for pensar do latim modus, né? A moda, então, ela está falando sobre modos, ou seja, sobre formas de vivência, culturas, né? Como é que a forma que aquela pessoa vive, né? Então, a moda, ela representa esses modos, né? Você usa uma saia desse jeito porque você quer ser daquele. Você usa o cabelo dessa forma porque você gostaria de ter um visual desse. Então, assim, na verdade, o que a gente faz sempre é pensar na moda como algo que vai te trazer uma identidade que ela vai ser... A gente percebe um pouco quem é você antes, né? Então, a moda, ela te ajuda a construção dessa identidade, ela vai ajudar você a construir uma imagem mesmo, né? Exterior, porque é lógico que depois a pessoa depois ela vai te conhecer, etc. Mas acho que a moda é muito importante nesse fato, né? A gente desmistificar que ela é fútil, tira essa história de que é fútil, não. A gente tem que pensar ela pelo lado certo. Ela é fútil se a gente ficar pensando nessa história toda, assim, olha o que fizeram com os animais, né? Olha o que fazem, né? Enfim. E mas com a saúde das pessoas também, das modelos, né? Que se submetem a coisas para poder se encaixar nos padrões, né? Coisas assim agressivas. Eu acho que hoje em dia isso mudou bastante já. Ainda existe, claro, e eu acho que sempre vai existir, porque isso é um padrão, na verdade, que muitas vezes você tem que partir de um tamanho X para você fazer uma gama de tamanhos. Então, você tem que partir normalmente de um tamanho X, e normalmente você vai partir de um tamanho pequeno, né? Assim, literalmente. Mas isso não é uma regra, né? Mais, como sempre foi. Então, assim, isso muda bastante, mas também traz... isso muda bastante, continua de uma certa forma, com diversidades ali no meio. Então, hoje em dia, numa passarela, é muito comum você ver várias meninas tamanho 36, várias meninas tamanho 38, várias meninas tamanho 42, várias mulheres mais velhas, muitas pessoas de etnias diferentes, de cores diferentes,
né? Então, hoje em dia, a gente está vendo isso muito forte. Nos anos 90, a gente teve um início disso, né, de vontades, de desejos de trazer novos, que quando a gente fala novos na moda, novos para a moda, né? Porque não são corpos novos, são corpos que sempre existiram. Sim. Mas quando a gente pensa nesses novos corpos para a moda, né, pessoas tatuadas, pessoas... Isso aconteceu nos anos 90. Só que daí vieram os anos 2000 que meio que destruíram essa história toda com uma necessidade de ser sexy, uma necessidade de ser belo, né? E aí isso tira belo para quem, né? Também, né? Exato. Que belo é esse, né? Que belo. Qual é o sentido desse belo, né? Que a pessoa está pensando. Então acho que isso tem bastante, assim. Acho que hoje isso muda, assim, sabe? Esse padrão. Acho que as meninas elas são menos forçadas a manterem um corpo, a não ser que elas mesmo queiram, né? Porque assim tem espaço hoje para todo mundo. Tem espaço para as meninas gordas, para as meninas curvilíneas, né? Que a gente chama. Tem espaço para pessoa preta, amarela, né, indígena, que é maravilhoso, que a gente fala pouquíssimo. Você por exemplo, mostrou uma capa ali também, quando você estava falando, de uma cadeirante, né? De pessoas que têm vitiligo, né? Que tem outros estilos aí de... Tem muito, né? Essa diversidade hoje em dia na moda, ela é muito procurada, né? Mas eu sempre deixo claro, assim, que é importante, mas também é importante ter essas pessoas no lado de cá. Né? Não adianta a gente só trabalhar com modelos que são assim, tá bom, as modelos legais, ótimo que tenha, mas tá bom, então vamos começar a pensar assim, quais são os diretores criativos que são assim, quantos diretores criativos que eu conheço que são da população trans, quantos que são pretos, né? Então a gente sempre tem que pensar bastante nisso, assim, e isso é o que eu tava falando, né? Isso eu tenho isso tranquilo na minha cabeça, porque sempre foi uma coisa que eu tentei trazer para mim, enfim, de alguma maneira. Legal, acho bacana tudo isso que você está colocando, né? E assim, agora mudando um pouco de assunto, relacionado aos materiais, né? Porque nós temos professores, né, de arte, professores de ensino infantil, professores da rede de modo geral, e eles trabalham muito com as materialidades, né? E eu queria saber de você, assim, os materiais que te despertam interesse para a criação, você poderia citar algum, se existe esse material na sua escolha, se ele vem assim, se você pudesse falar. Eu particularmente tenho uma vivência com látex, né? Desde a época da faculdade, então eu construo, sempre fiz todos os látex para o Alexandre Hershkovich, né? Que ele tem um trabalho bem extenso com látex. Então esse látex fui eu que desenvolvi para ele, principalmente mais forte de uns tempos para cá. Mas isso é uma coisa minha. É interessante porque eu cheguei a dar uma aula sobre superfície, né? Então eu tive uma aula, uma cadeira, né, que era sobre superfície, que eu chamava de materiologia e superfície. Então dentro do mundo da moda, principalmente, é muito comum que os alunos, né, que as pessoas que trabalham com moda, elas fiquem presas aos tecidos em si, né? Aos tecidos, ou seja, são tecidos com trama e urdume, né? E é sempre muito importante a gente mostrar que existem outras texturas, que existem outras superfícies, que é possível você chegar em outras superfícies. Muitas vezes se utilizando do tecido também, né? Mas às vezes você utiliza o tecido com alguma coisa colada por cima, então você vai ter uma certa mobilidade, você vai ter uma espécie de uma armadura. Enfim, coisas que a gente vai sempre discutindo no decorrer das aulas, né? O que eu normalmente gosto muito é que eles descubram mesmo, que eles vão a lugares diferentes. Então, assim, eu já dei trabalho, principalmente quando eu dava aula no começo, assim, né? Agora eu só dou aula para o final do curso, então eu dou aula a partir do 5º semestre. Então eu vou ficar com eles os 2 últimos anos da faculdade. Mas eu já cheguei a dar aula para o 1º semestre. Então lá no 1º semestre eu tinha propostas de trabalho que assim, ó, essa turma vai ter que fazer o trabalho dentro de uma casa de material de construção. A outra vai ter que fazer o trabalho dentro de um supermercado. A outra vai ter que ir num pet shop. Então, a gente fazia coisas para as pessoas conseguirem sair um pouco... Forçar ela a se desafiar em relação aos materiais, né? Exato. Que é possível você chegar em resultados. E a gente também, você enquanto professor de arte, né, da rede, a gente fica muito preso no papel, né? Que é o mais fácil, que é mais barato, que é o acessível, aquilo todo mundo tem. E aí, como que a gente poderia, né, repensar o papel também, né? Como se fosse o tecido, que é aquilo que já é o usual, o que se faz mesmo, né? A roupa ou a produção da criança, no caso. Estou relacionando os dois.
Então a gente poderia pensar, talvez, em outros suportes, né? Como poderia desafiar o professor, né? Usando elementos da natureza, usando uma folha grande, né? Ou o próprio chão, riscando na areia, e usar essa questão de suporte, isso é um desafio, né, também, para a gente repensar. Uma parede antiga, né, uma casa sendo demolida, um trabalho que dure menos mesmo, um trabalho que vai durar, né, um trabalho efêmero. Então você pega um monte de planta, vai criar uma coisa com a planta, ele vai morrer porque a planta, né? Eu acho que tem o material, ele tem que ser mais abrangente sempre, né? Então eu sempre deixo isso bem claro, assim, com os alunos e as minhas alunas, que é bem isso, assim, ó, saiam do que é o tradicional. O tradicional, você já sabe o resultado que você vai ter com o tradicional. Então, pensa num novo, pensa numa nova forma, né? Pensa numa forma que você consegue trazer isso esteticamente, falando do seu... Né? É interessante a gente pensar que tudo é símbolo. Então, não adianta nada eu estar falando de energia e me utilizar de barro, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho que juntar uma coisa com a outra. O que me traz, né, energeticamente falando, energia que eu digo assim, né? Sei lá, energia estática, energia força elétrica, né? Assim, quais são as coisas que vai te ajudar dentro dessa concepção de conceito, de ideia, né? Quais são as coisas que você traz, quais são os materiais que você traz. Então, eu acho que precisa pesquisar, né? Sair para olhar. Às vezes um pedaço de tijolo vai te dar um suporte muito mais legal do que o papel ou do que a tela, né? Você pega um pedaço de tijolo e vai pintar em cima de um pedaço de tijolo, ele pode te trazer tanta coisa, né? Pega uma roupa antiga, pinta em cima da roupa antiga, tem uma camiseta velha, transforma ela numa tela, né? E faz ele virar um trabalho lindo de pintura. Enfim, coisas desse tipo que eu acho que são super bem-vindas, assim. Bacana, interessante trazer esse olhar, né, para a gente repensar o uso dos materiais e também maneiras criativas de usar os mesmos, né, porque o papel a gente só tem desenho, né, mas eu posso perfurar esse papel, eu posso rasgar esse papel, eu posso criar também. A Adriana Varejão, ela, por exemplo, usa telas, né, mas ela usa a tela de uma maneira diferente, ela coloca telas em cima da outra, então ela também reinventa o suporte, que já é tradicional. Acho que trazendo para a gente repensar, né? Você sabe que aqui na faculdade, um dos trabalhos mais lindos que a gente teve de uma aluna formando em joalheria, né, que a gente tem algumas possibilidades. O aluno pode se formar em joalheria, em estilo, em fotografia, enfim. E uma garota que apresentou o TCC em joalheria, todas as joias dela eram feitas em papel. Olha. Inteiro em papel, 100% papel. Não tinha nada que não fosse papel. Então, assim, não é que era papel com metal ou papel com plástico, não, era tudo com papel. E ela resolveu, assim, maravilhosamente bem. Claro, né, tinha os fechos ali, né, muitas vezes tinham, assim, os fechos, as coisas que daria ali que teria ali como que ter para fechar mesmo, para ter algum tipo de acabamento. Mas a joia em si, ela era inteira feita em papel. E é maravilhoso, né? Ela vai lá, pega um pedaço de papel e ela começa a trabalhar, e ela vira uma joia. Lindo. E lembra aquele Jun Nakao, né? Ele fez um desfile, na verdade, inteiro em papel para mostrar, para falar que ele estava desistindo, né, do mundo da moda, que ele ia parar. Foi muito bonito. Foi um espetáculo, né? Exato. Legal. Aí a gente falou agora sobre os materiais. Aí, para fechar o Banff, como será que os professores podem proporcionar em suas aulas um ambiente mais propício para o conhecimento da arte com seus alunos, né, e crianças? Como que esse professor pode fazer para transformar, né, esse ambiente? Desde que eu comecei a dar aula, né, desde sempre, assim, que eu comecei a dar aula, mesmo lá com as crianças e tal, eu sempre ficava pensando que deixar a gente trabalhar com criatividade, né, e fazer a aluna ter criatividade, né, sempre, para mim, era sempre uma coisa muito díspare com o fato de eu estar dentro de uma sala de aula, né, uma sala. Então, a história de ter uma sala com carteiras, né, mesas e cadeiras ou carteiras, 4 paredes, uma lousa, etc., para mim isso sempre foi uma coisa muito díspare com a criatividade,
né? Então, já que a gente não consegue, todas as aulas, levar esse aluno para conhecer outros espaços, para conhecer outras áreas, né? Museus, né? Oi? Museus, né? Ambientes, assim. Exato, que a gente, às vezes, a gente consegue e tal, mas não é sempre. Então, de que forma que eu traria isso para dentro da aula? Né? Então, isso sempre foi uma questão para mim, assim, de que forma que eu tornaria, né, assim, sei lá, aquele ambiente fechado, até mesmo um pouco claustrofóbico às vezes, né, sendo que a arte ela é tão indimensionável, né, a gente não consegue dimensionar. E aí no momento que eu penso assim, nossa, ele está fechado dentro de uma sala de aula, como é que eu consigo abrir isso, né? Como é que eu consigo sair de uma certa forma dessa sala de aula? Então esse para mim sempre foi uma grande questão, né? E aí eu acho que assim, você transformar o seu ambiente, né, num ambiente artístico, é você ter tudo que pode te acompanhar nesse sentido. Então você tem que ser uma pessoa artística, né? Então eu sempre penso nisso assim. Eu tive professores de arte que eles não tinham nenhum tipo de arte neles. Eles não tinham, eles não me Encantamento, inspiravam. né? Eles não me inspiravam a arte. Eles eram fechados. Eles eram, né? E eu tive muito professor assim. Então eu acho que hoje, para a gente falar em arte, a gente tem que respirar a arte, a gente tem que ser a arte, a gente tem que levar a arte. A gente tem que tirar todo mundo da carteira, sentar todo mundo no chão, a gente tem que ir para fora. Ah, vamos ali para o corredor, hoje a gente vai trabalhar no corredor. Claro, avisa antes da direção, vê se tudo bem. É claro que eu estou falando de casos específicos, né? Eu tenho a liberdade de muitas vezes conseguir fazer isso, então, às vezes, assim, sei lá, eu tô dentro da sala de aula, tá calor, eu falo, gente, vamos lá para fora, vamos ter aula lá fora, porque eu acho que vai ser melhor, vamos no parque, que tem um parquinho aqui do lado. Enfim, eu acho que a ideia é a gente não prender essa pessoa, né? A criatividade, ela não pode ficar presa. Na verdade, eu vou falar até mais polêmico, assim, eu acho que a educação não pode ficar presa. Quando a gente fala de educação e a gente está falando de um lugar fechado com 4 paredes, para mim, ela significa uma educação que está lá dentro, sabe? E a educação não está só lá dentro. Ela está lá dentro, ela está na tua vida, ela está na forma que você chega em casa e vai tomar banho, que você vai almoçar, que você assiste televisão, o que você guarda. Então, sempre quando eu penso em educação, e aí, obviamente, voltada a uma educação para moda ou para arte, eu penso nessa expansão do espaço. É impossível expandir o espaço, então vamos para o chão. Ao invés de desenhar Inventar o espaço, né? Acho que a pandemia ensinou muito a gente a fazer isso também, né? Dentro da nossa casa, transformar esse espaço em muitos lugares, né? Onde a gente trabalha, onde a gente dorme, onde a gente se organiza, enfim. E acho que a sala de aula é mais um espaço, né? E a escola também, a gente precisava explorar mais o fora, né? O entorno, né? A natureza que ela oferece, as possibilidades. É lógico que a gente sabe que tem realidades muito difíceis e diferentes, mas acho que isso que você está falando vem muito de encontro com isso. Eu acho que são essas realidades que a gente fala, né? Que você fala e que eu sei, né? É claro que é isso, assim, né? A gente vai dos 100 a 800 milhões, né? A gente vai de realidades completamente diferentes. Mas se a gente consegue educar antes e dizer que aquilo tem um fim, né? Que aquilo, se você conseguir passar para alguém, para um aluno, para 2 alunas, para 7 alunos, enfim, se você consegue passar para uma turma, para um pedaço da turma, etc., que aquele exercício tem um porquê, que ele vai usufruir daquilo de uma certa maneira, nossa, isso é tão gratificante, né? Porque, assim, sei lá, eu sempre penso assim, nossa, eu não usei nada das minhas aulas, né, que eu tive no colégio. O que eu uso? História, português, inglês, essas são as coisas que eu uso. Mas, assim, química, física, matemática, eu nunca usei nada daquilo, né? Uma conta a gente faz. Não daquela forma segmentada, né, dividida, porque acho que a BNCC também vem para trazer esse conhecimento integral do ser humano, né? Todas as áreas se relacionam e a gente se desenvolve, porque às vezes você usa a matemática, que você diz que tem dificuldade, de uma outra forma e com a mesma qualidade, sabe? Não deixa de ser matemática e não deixa de ser envolver essa área do conhecimento. Quando você vai medir, fala de medidas, fala de formas, né? Então, isso é só um exemplo, né? Mas como que a arte também ela perpassa por todas essas áreas do conhecimento, né?
e o socioemocional, o cuidar-se, e a educação, o papel dela é muito grande, é o que você fala, ela vai além do aluno, né? Ela está para a sociedade, para a família, né? Um vai afetando o outro, e acho que é isso que é o maravilhoso de ser professor. Exatamente. A gente está conectado, né? Com essa rede. É exatamente isso. Então, acho que por hoje a gente encerra aqui, Banff. Eu agradeço muito. Ficou muito assim, um gostinho de querer mais, saber mais, mas o nosso tempo já deu aqui. E, né, muito obrigado pelas suas palavras, pela essa aula, né, de moda que nós tivemos aqui na nossa live de hoje. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que sempre eu sou super prolixo, assim, eu falo muito, então eu sempre quero falar mais, mas eu que agradeço e enfim, quem quiser acompanhar meu trabalho, acho que está aí meu nome, as pessoas vêm. Legal. E eu acho que, nossa, para mim é sempre muito... É um prazer sempre, assim, para mim é engrandecedor mesmo, poder falar, atingir outras pessoas, falar com pessoas que eu não conheço, falar com pessoas que não são da minha área, né? Acho isso muito legal, só tenho a agradecer o convite de todos e todas. Muito obrigado a você. Não me deixou constrangido nas perguntas, foi super fácil, tá ótimo. Imagina, legal. Eu que agradeço. E aproveitar o ensejo, eu gostaria de agradecer também aqui a nossa secretária, né, Maria Tereza, toda a equipe gestora, os professores da rede, o colaborador artista plástico Alex Fleme, que está sempre aí contribuindo, né, com a nossa rede, um querido, e o nosso convidado de hoje, o Márcio Banff, né, que veio falar aqui sobre a moda. É interessante que a moda, a gente já trabalhou em algumas disciplinas, algumas atividades, né, de moda na nossa rede também, e acho que isso é um incentivo aí para a gente transformar esse olhar, né, em relação à linguagem. E agora, em seguida, eu gostaria de convidar o professor Sandro Luiz, né, da MF José Éboli, para o seu relato de boas práticas. E eu fico por aqui. Até mais. Beijos. Olá, sou o professor Sandro de Artes, da Escola José Éboli de Lima, e hoje vou compartilhar boas práticas do terceiro ano A da escola. Eu vou apresentar aqui a atividade, né, que é o Brincando com Giz. E qual foi a ideia dessa atividade? A partir da música Giz, do Legião Urbana, composta por Renato Russo, a gente tentou nessa atividade botar uma atividade mais simples, né, sem tanta tecnologia, certo? Sem materiais artísticos convencionais. Nós vamos buscar o que para fazer o desenho? Simplesmente o chão e materiais simples como pedra, terra, pedaços de tijolos, carvão ou pedaço de gesso. Próximo slide, por favor. Bem, como foi o recurso utilizando com os alunos? Usei o Google Meet, né, para fazer a acolhida e a interação com os alunos, onde sempre apresentava uma música. A comunicação também se deu pelo WhatsApp, certo? E um problema que foi visto no WhatsApp é que os pais se perdiam meio a tantas informações, né? Então, eu busquei fazer um postcard, né? Onde vinha um resuminho da aula e também a apostila em JPG, que foi encaminhado para os pais, porque eles pudessem se localizar, né? Um layout mais gostoso de se ver. O próximo. Também usei o recurso do vídeo para explicar a atividade para as crianças, qual foi encaminhado no WhatsApp também. Próximo. Bem, essas foram as habilidades de trabalhar com os alunos, no qual eu destaco a habilidade socioemocional, da convivência, da afetividade, da autoestima. Por quê? Essa atividade possibilitou que os pais participassem também, né? Vivenciassem com a criança uma experiência artística. Próximo. E como que foi o retorno devolutivo da atividade? O aluno, no caso, é o Matheus Pietro Cassiano,
e ele tinha se recuperado da Covid e sentiu-se feliz em realizar a atividade de arte, conforme o relato da mãe que ela postou na página do Facebook da escola. O próximo. Esse foi o resultado do trabalho do aluno com a família. A família ajudou ele a realizar o trabalho no chão, né, desenhando no chão com carvão. E o mais legal desse trabalho foi que ele se colocou na imagem, né? Ele faz parte da arte, né? Isso é muito bacana. E a mãe gostou muito de ter feito a atividade com o filho dela. O próximo, por favor. Bem, a reflexão. Talvez nunca tenhamos passado tanto tempo em casa como agora. E sim, tem sido muito difícil. Dá saudades de visitar os amigos, brincar na rua, ir a festas de aniversário, viajar, tantas coisas. E o que fazia um dia chato? Imaginar, criar, desenhar. Talvez a saída da vida possa ser a poesia e a arte, pois não há como viver sem enxergar beleza nesse mundo. A atividade Desenhando com o Giz veio mostrar que a poética, o faz de conta, o desenhar podem estar no seu próprio quintal, desenhando com os materiais escantes simples como o carvão, o tijolo, sobre um amplo espaço que foi o chão. Os alunos foram desafiados a experimentar novas formas de desenhar. De forma lúdica, a atividade em si resultou no desabrochar de um olhar que se relaciona com tudo o que vê, criando atmosferas poéticas carregadas de significados e de emoção. E, bem como diz Manuel de Barros, meu quintal é maior do que o mundo. Ou seja, a arte se ampliou nessa atividade para as crianças. Aquele quintal estava de repente esquecido, você ser parte lúdica para ele, né? Preso em casa, né? A arte surge ali como algo desafiador para ele, ao mesmo tempo lúdico, para ele brincar no quintal, voltar essa brincadeira de criança, como diz bem Renato Russo em sua música, né? Então essa foi a minha atividade, né? Com os alunos do terceiro ano da Escola José Ébalo. Gostaria de agradecer ao corpo escolar da minha escola, a diretora Rô, a coordenadora Dani, e a Secretaria Municipal de Educação por esse momento de apresentação da minha prática. Obrigado. E agora convido a professora coordenadora Natália Aparecida Santos, da creche do Lar São José. Olá, meu nome é Natália, eu sou professora coordenadora na creche Lar São José e hoje eu vim contar um pouquinho de uma boa prática que a gente realizou com toda a equipe lá na creche, com todas as crianças. Então, como eu já disse, eu trabalho na creche Lar São José, né, e a proposta foi realizada com as crianças do B2 ao maternal. A tenda do parque, né, é a proposta que eu trago hoje. Como tudo começou, né? Antes do retorno das crianças, a gente preparou um ambiente de exploração com muitas brincadeiras para a equipe. Então, a gente convidou toda a equipe para estar presente na creche, para a gente poder vivenciar um pouco como seria esse brincar mais para o lado de fora da creche, né? Da sala de aula. Um brincar atendendo o protocolo, não muito dentro da sala, para que a gente mantesse as crianças seguras, né? Seguras. Então, a gente convidou as educadoras para participar desse momento, né, de brincadeira e exploração. E dentro dessas propostas, foi montada uma tenda no parque. E essa tenda, né, eu peguei um tecido branco, eu vou compartilhar aqui. Eu peguei um tecido branco, disponibilizei no gramado, né, junto com as outras propostas, e ele foi pensado de uma maneira bem simples. Era um tecido branco, longo, foi colocado nos arames com pregador, que era o objetivo ser móvel, né, sempre que necessário usar e depois guardar para não voar, não molhar na chuva, não estragar. Então, primeiramente, a ideia era essa, de ter um lugar refrescante, né, para as crianças
luz, porque no parque bate bastante sol, um lugar aconchegante, onde as crianças que não quisessem estar ali no movimento, nas brincadeiras do parque, nas propostas que a gente traz para fora ali da sala, que as crianças pudessem relaxar, brincar, ou um cantinho mais reservado mesmo, pensando na individualidade de todos. Ao iniciar as aulas, né, um pouco antes, as educadoras, juntamente comigo, pensaram no planejamento, né? Fizemos o planejamento das propostas de como a gente ia receber as crianças. E dentro desse planejamento tinha uma proposta de artes, né? Carimbo com os pés. E as educadoras tiveram a ideia de colorir, então, a tenda do parque junto com as crianças, né, da creche. Achei a ideia muito legal, né, muito bacana, e topei, né, na hora. Então a gente planejou, procuramos uma proposta no caderno do berçário 3 e tinha lá carimbo com os pés. Era feita com plástico bolha, tinta, e para as crianças deixarem marcas. Mas pensando no protocolo, a gente dividiu o tecido da tenda, né, em vários pedaços, para não ter a contaminação, para garantir o distanciamento. Então, esse tecido foi cortado em vários pedaços. E a diretora da escola, né, a irmã Elizabeth, se ofereceu para costurar, porque nem todo mundo tem habilidade de costurar, né? Então, a gente aproveitou essa habilidade dela. Então, aqui eu vou contar um pouquinho da aluna Lívia. A proposta inicial era o plástico bolha, deixando marcas, né, no tecido. Então, Lívia caminha com o plástico bolha nos seus pés e se atenta aos estalos, né, enquanto ela foi andando, foi fazendo os barulhinhos. O barulho chama bastante a atenção dela. Depois de pisar na tinta, a sensação que a Lívia teve mudou, né? Que daí ela sentiu um pouco mais a temperatura da tinta, né? O estalo parou um pouco, porque as bolinhas já foram estourando, né? A parte de baixo, e ela começou a perceber que quando ela se movia, deixava marcas no tecido. Então, aí já foi uma descoberta bem legal. Depois que ela andou ali um pouquinho no tecido, ela se abaixou. E a gente ficou observando, né? O que será que a Lívia está percebendo nesse momento? E ela foi com o dedinho estourar as bolinhas, né? Que na hora que estava colocando o plástico no pé dela, ela já ficou curiosa, já começou com o dedinho. Daí ela foi caminhando até o local da proposta, foi estourando as bolinhas, e depois ela foi lá confirmar com o dedinho dela, né? Sentir, né? Como as crianças já fazem. Se envolvem nas propostas com o corpo todo, e ela foi lá com seus dedinhos estourar também as bolhas do plástico, também com a mão. Pensando em levar essa proposta para todas as salas, né, para os B2, para o B3, para o maternal, mesmo que a proposta era do caderno do berçário 3, a gente ofereceu outras possibilidades, a gente ampliou essa proposta, né, deixando marcas, e as crianças puderam deixar marcas com as mãos. Ali na figura abaixo, a gente fez algumas trouxinhas como em formato de carimbo para as crianças deixarem, mas daí elas puderam explorar com as mãos, com o plástico bolha, com o pé. Foi bem, ficou bem à vontade, né? E aqui está já o pedaço do tecido cortado, a Giovana e a Helena do berçário 2, ali nas suas explorações e descobertas. Aqui um pouquinho do maternal. O maternal ficou mais porque as crianças vão crescendo, né? Vão deixando de querer sujar a mão, mas mesmo assim participaram. As descobertas são outras, e eles começaram a carimbar com o carimbo de plástico bolha, feito também, cada criança utilizava, era descartado, e daí o maternal também participou dessa forma. Depois aconteceu a inauguração da tenda, né? Aqui já está a tenda toda colorida, né? Com a participação das crianças. E uma dos objetivos das crianças colorirem a tenda era que elas pudessem, né, se reconhecer nesse espaço. Esse período de adaptação é difícil para as crianças, né? Então ali era um lugar aconchegante, um lugar gostosinho de ficar, e que ela conseguia se identificar. Então ajudou bastante na adaptação das crianças, onde elas se sentiram pertencentes do ambiente. E aqui tá as crianças do maternal explorando. A gente colocou algumas garrafinhas sensoriais, potes da calma,
E daí ficou um cantinho bem relaxante mesmo. Daí as crianças do B3 mais curiosas, né, queria tocar a tenda, a gente fez com um caimento um pouco mais alto para não ter esse contato, né, o tempo todo das mãos das crianças, pensando novamente no protocolo sanitário. Então aqui tá as crianças do berçário 3 e um pouco de crianças do B2, junto com as educadoras, aproveitando esse espaço do parque. Aqui também um pouco de criança do B2 e B3, né? As crianças do B2, a gente percebe que elas vão aonde as educadoras estão, né? Então, uma educadora quis testar, né, as crianças, fazer uma provocação, então, aonde elas iam, as crianças iam atrás, ainda mais nesse período de adaptação, né? Eles criam vínculos e querem sempre estar próximos às educadoras. Então, a educadora foi andando, chegou debaixo da tenda e aos poucos foi aparecendo as crianças do B2 para poder aproveitar esse espaço também. Aqui nós temos a educadora do maternal, a Natasha, Iracema, junto com as crianças, e eles aproveitaram para ver o reflexo no sol da garrafinha, e foi um momento, né, está sendo, porque a tenda ainda está lá, a gente utiliza ela bastante, foi um contexto assim muito interessante com as crianças, né, onde eles puderam participar da produção. E eu finalizo assim: está sendo uma experiência bem bacana ter a tenda no nosso parque, com cara de criança e feito por elas. Também foi uma proposta que mostra um pouquinho da importância do planejamento, pois através dele as educadoras colocaram suas ideias, depois de vivenciar, tiveram a sensibilidade de envolver as crianças na construção do ambiente. Assim finaliza o relato, valorizando a sensibilidade da equipe, admirando as descobertas das crianças e satisfeita com o espaço acolhedor e cheio de significado, criado com e para nossas crianças do Lar São José. Assim finalizo a apresentação, agradeço a toda a equipe, a dedicação, o envolvimento, né, com as propostas, a direção da creche também. E agora eu convido a professora de arte, Patrícia, da EMF Luiz Carlos Maiola Couve. Olá, eu sou a professora Patrícia, sou professora de arte no EMEIF Luiz Carlos Maiola Couve e no EMEIF Alfredo Leite de Macedo. A proposta de atividade que fiz com as crianças de primeiro e segundo ano no remoto. Pode pôr o slide, por favor? Nós tínhamos aulas remotas semanais, né? E por conta da pandemia, não tinha uma quantidade de alunos muito grande, porém, os que participavam eram ativos, né? Nós temos um pouco de dificuldade por conta da zona rural, né? Uma das escolas fica e algumas crianças moram na zona rural, e aí a internet na zona rural é um pouco mais complicado. Pode passar, por favor. Essas crianças que não tinham o acesso à internet, era fornecido a eles um caderno de atividades, onde eles faziam e eles entregavam na escola ou entregavam para uma outra pessoa fotografar e me mandar. O objetivo dessa atividade, chamada Caras e Caretas, é conhecer e observar os vários movimentos e sentimentos que o nosso rosto pode ter com caras e caretas, experimentando e conhecendo as possibilidades como artista. A habilidade dessa atividade é apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de modo a ampliar o repertório imaginário. Pode passar, por favor. Atividade Caras e Caretas, né? A proposta dela é valorizar o artista, né, das obras apresentadas. Ela também tem como a experimentação, né, de imitar, de fazer coisas que normalmente as crianças não fazem tanto mais hoje por conta da tecnologia, né, usando música, usando imagens, explorando o ambiente onde elas vivem, né, valorizando também as suas próprias produções. Pode passar, por favor.
essa atividade é a atividade 18, né? Foi trabalhado o artista Júnior Fritz. Ele faz muitas máscaras, e as máscaras dele lembram muito a cultura africana, né? O interessante é que ele usa rolinhos de papel higiênico, verniz e corantes para poder fazer essas suas máscaras tão expressivas, né? Ao participar ativamente da atividade, percebi que os alunos eles se divertiram ao me colocar no lugar deles, né? Porque eu fiz algumas fotos fazendo caretas, né? Me colocando no lugar deles antes que eles fizessem a atividade. E isso nos proporcionou várias gargalhadas, porque até as mães me mandaram mensagens dizendo que achou muito interessante, né? A professora se colocar no lugar do aluno, e isso foi muito gratificante para mim. Pode passar, por favor. Essas são algumas obras do artista, do lado, e aqui do outro lado é uma interação online que eu tive com alguns poucos alunos, mas que se divertiram muito, né? Eu estou ali no cantinho fazendo careta junto com eles. Nesse dia foi muito divertido, porque a gente até esqueceu do nosso horário da aula, passamos do horário brincando e fazendo caretas. Pode passar, por favor. Aqui tem mais alguns alunos, são alunos de primeiro ano, né? Alunos até então tímidos, com um pouco de vergonha, mas que depois que viram as minhas fotos, eles resolveram se soltar e também brincar um pouco e explorar um pouco o rosto deles, né? Que as crianças têm o hábito de brincar, de pular e esquecem um pouco do rosto. Pode pular, por favor. Aqui tem mais alguns alunos, né? Que exploraram bastante. Mostrando um pouco do seu sentimento, do seu jeito, cada um com seu jeitinho especial. Pode pular, por favor. Aqui a gente tem mais alguns alunos de segundo ano, a professora ali do lado, né, fazendo um bicão, para mostrar para eles que nós estamos todos na mesma situação, e que não é por isso que a gente não precisa brincar, não precisa rir, né, e que nem sempre a gente precisa da tecnologia para isso. Pode passar, por favor. Aqui são as conclusões, né? Eu acredito que com essa atividade os alunos tiveram a possibilidade de conhecer um pouco mais da cultura africana, que foi trabalhado com o artista, né? Do trabalho do artista, e um pouco mais do seu corpo, né? Através dos movimentos, proporcionando um momento divertido de aprendizagem. Eu só tenho a agradecer a toda a minha equipe gestora, que são maravilhosos, que estão sempre dispostos a nos ajudar em tudo. Agradecer aos pais que participavam muito das minhas aulas, né? Algumas mães até queriam fazer atividade junta, né? E agradecer os meus supervisores, que todas as vezes que foram solicitados, eles nos ajudaram bastante. E é isso, muito obrigada, e sou muito grata por estar participando dessa exposição de arte. Obrigada. Finalmente chegamos ao último dia de FIA. E não podia deixar de agradecer à supervisora Quília, aos formadores de arte, a toda a equipe do Departamento Técnico Pedagógico. Você, professor, que não conseguiu acompanhar todos os dias e que gostaria de ter acesso a todo esse conteúdo, fica aí um convite para vocês estarem acessando o educajacareí.com.br. Lá estará o link da FIA, ao qual você terá acesso a todo o conteúdo desses dias e alguns links que te levará para o mundo da arte. Um grande abraço a todos.